Concluímos hoje, pela graça de Deus, a série de exposições nas trilhas do descanso. Temos seguido as pegadas deixadas por homens e mulheres que passaram por situações difíceis e as venceram. E temos refletido sobre o segredo desses homens, a fim de aprender com eles. Se você deseja acompanhar as mensagens anteriores, basta entrar em nosso site, ipsetorsul.com.br, baixar nosso aplicativo Igreja Presbiteriana Setor Sul, para celulares Android ou dispositivos iOS da Apple. Você terá todas as mensagens. A mensagem de terça já é postada na quarta e a mensagem de domingo já é editada e postada na segunda pela manhã. O culto é gravado, assim que você chegar em casa, se quiser rever, basta você digitar o Facebook da Igreja Presbiteriana Setor Sul. Todo esse culto está lá, inclusive a mensagem. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9, até o verso 18. Paulo, em seus últimos momentos de vida, diz assim: procura vir ter comigo depressa. E ele explica: porque Demas, tendo amado por um século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Ásia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, todos me assistiu e revestiu de forças, para que por meu intercessão fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ao Senhor, a Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vitória sobre o abandono. Antes da gente entrar especificamente na reflexão desse ensino, nós precisamos fazer uma viagem superficial. O versículo 10 nos diz que Demas é aquele que comia do pão de Paulo. E Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas representa muito a figura de Judas Iscariotes, aquele que era próximo a Jesus, que recebeu o investimento de Jesus. É o tipo de pessoa a quem você dá afetos, dá sua saúde, dá esperanças, a quem você sonha com aquela pessoa e de repente te frustra, te trai, te machuca. Esse foi o papel de Demas. Demas comia do pão de Paulo. Em Colossenses capítulo 4, versículo 4, nas despedidas de Paulo, ele cita o nome de Demas. Demas está junto com Lucas, o mesmo homem que escreveu o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos. Demas é posto como um dos companheiros de viagem de Paulo. Na carta a Filemon, versículo 24, porque só tem um capítulo, Paulo cita o nome de Demas e chama Demas de seu cooperador, seu ajudante. Por muito tempo, esse homem partilha com Paulo de sonhos, de esperanças, de lutas, de desejos, de emoções, de orações, de cantos, de exposição da palavra. Ele dá, ele recebe. É um homem que caminha junto, mas que nos traz a imagem de Marcos. Aqui é trazido com uma imagem de uma grata surpresa. Porque em Atos capítulo 13, esse Marcos, também chamado João, o primeiro nome dele é João Marcos. Esse Marcos vai com Paulo e com Barnabé missionária. Chega num determinado ponto da primeira viagem missionária, nem na primeira metade. João Marcos fica assustado com o que vê, porque o macumbeiro sendo exposto, o espírito maligno saindo, são confrontos terríveis. Marcos diz: opa, não estou preparado para esse negócio. E antes da primeira metade da primeira viagem missionária, Marcos abandona o barco e diz: estou indo embora, não contem comigo, o evangelho é muito pesado para mim. Eu não tinha ideia de que quando a gente sai das quatro paredes, vem realmente perseguição sobre a gente, as dificuldades vêm sem piedade. Marcos capítulo 15, Paulo está se preparando para a segunda viagem missionária.
Ele e Barnabé estão terminando os preparativos, e Barnabé diz: olha, Marcos arrependeu, quer ir com a gente. E Paulo diz: eu não vou levar esse menino, ele foi um irresponsável, ele deixou a gente, nós não podemos contar com esse menino, ele não tem responsabilidade. Barnabé tinha um coração mole. Barnabé foi na Arábia buscar Paulo. Paulo estava abandonado. Se não fosse Barnabé, o nome de Paulo não apareceria nas Escrituras. O homem a quem Deus usou para escrever 13 cartas de 27 livros do Novo Testamento. Barnabé, o homem da compaixão, diz: eu quero levar João Marcos. E Paulo diz: não. E Atos capítulo 15 nos diz que houve uma tão grande entre Marcos e Paulo, entre Barnabé e Paulo, que Barnabé e Paulo se separaram. Barnabé toma João Marcos, o leva consigo para a ilha de Chipre, e Paulo agora adota um outro companheiro de viagem chamado Silas. Mas esse menino amadurece e se torna uma grata surpresa na vida de Paulo, e ele traz para nós a prova de que gente que erra com a gente também pode amadurecer através dos erros. E João Marcos é essa prova viva. No futuro, amadurecido, provavelmente depois que escreveu o Evangelho segundo Marcos, esse menino com o apóstolo Paulo fazem as pazes, e agora é um grande cooperador. Paulo cita o nome de Marcos e diz: Marcos, vem, você me é útil para o ministério. Marcos é a prova de que tensões dos relacionamentos não precisam decretar o fim da amizade. Frustrações, mágoas, tristezas, gente que traiu, não necessariamente precisa ser sepultada no seu coração. João Marcos é a prova viva de que pessoas podem se arrepender, pessoas podem ser levadas ao quebrantamento e podem se tornar grandes auxiliadoras em sua vida. Não sepulte no seu coração a vida de ninguém, porque você não sabe os projetos que Deus tem para a sua vida através daquela pessoa, que hoje te faz mal, amanhã pode ser um instrumento de grande bênção para você. Um outro detalhe que a gente vê nesse texto está nos versos 14 e 15. Alexandre é uma pedra no calçado de Paulo. Ele diz no verso 14: Alexandre, o latoeiro, material através do metal, provavelmente era um construtor de imagens. Paulo vivia num contexto altamente pagão e idólatra. A adoração às imagens era uma corriqueira, estimulada, natural na vida das pessoas. E Paulo diz: esse homem se levantou através de testemunha falsa, de calúnia, ele me causou tantos males. Por fim, nós temos o verso 16, onde Paulo mostra a densidade do abandono que ele está sofrendo. João Marcos, aquele com quem ele tem problema no passado, é o único alívio que ele experimenta. No verso 16 ele fala da omissão das igrejas e dos amigos. Isso é uma dor que rasga o coração. Paulo foi o maior missionário que já pisou nesse planeta depois de Jesus Cristo. Paulo deu a sua vida para proclamar o Evangelho. Tomou surra, chicotada, açoite, pontapé, passou fome, sede, frio, sofreu naufrágio, foi exposto como espetáculo nu. E ele diz: em minha primeira defesa, ninguém serviu como testemunha, ninguém veio a meu favor. E aqui a gente precisa ter uma visão real da vida. Há pessoas aqui que caminham contigo, que se assentam próximas a você, e eventualmente te trair, te ferir, porque são filhas de como você é, um processo de santificação como você está, não estão prontas do perdão, da paciência. Paulo, na igreja, escreve cartas para orientar essas igrejas, e no momento de maior aperto de sua vida, ninguém vem ao seu encontro, todos contra as igrejas. E igreja aqui, gente, é composta por gente como eu e você. Não é uma instituição abstrata, não, são pessoas reais que te abraçam e dizem: conta comigo. Mas na hora de maior angústia te desampara, te deixa sozinho. E a gente precisa fazer uma pergunta: o que levou Paulo a viver como viveu? E especialmente o que levou Paulo a suportar todas essas adversidades?
E eu quero te convidar a voltar algumas páginas da palavra de Deus, da sua Bíblia, lá para o capítulo 1 de 2ª carta a Timóteo, para a gente fazer uma rápida viagem na 2ª carta a Timóteo. Em primeiro lugar, Paulo sabia quem o havia chamado. No capítulo 1 da 2ª carta, versículo 1, Paulo diz: Deus me convocou, Deus mudou minha vida, Deus me chamou. Quando você tem a convicção que Deus te chamou, que Deus tem um pacto de amor contigo, Deus te deseja para Ele, tudo vai ser diferente daquele momento em diante. À medida em que você for passando pelas instabilidades naturais da vida debaixo desse céu, você vai saber: Deus me chamou, e o Deus que me chamou não me desamparará, não me deixará sozinho. Em segundo lugar, Paulo recebeu um espírito arrojado. Escreve essa carta a Timóteo, um pastor na igreja de Éfeso, uma igreja complexa. Timóteo está desejando abandonar o ministério, mas Paulo diz: Timóteo, você é um menino de fé, menino crente, menino no qual o Espírito Santo habita, e o Espírito que habita em você, Paulo, é de poder, é um Espírito de amor, é um Espírito de equilíbrio, é um Espírito que te sustenta quando você está passando pelas dificuldades naturais da vida. Timóteo, lembre-se, nos momentos de grande dor, de grande dificuldade, nos sustentando, energizando-nos, amparando-nos, alimentando-nos, falando conosco. É possível que você tenha vivido já um grande momento de drama em sua história. Luto causa isso, traição causa isso, perda severa de poder aquisitivo causa isso, falência causa isso. E você olhar em retrospectiva, depois de ter sido tomado por a graça de Deus, se não fosse o poder de Deus, eu não teria suportado tão grande dificuldade. Paulo experimenta o que experimentou, vive o que viveu, e ainda permanece firme, porque ele sabe que o Espírito do poder de Deus habita nele. Em terceiro lugar, Paulo tem convicção que foi salvo antes dos tempos eternos, e que recebeu um propósito para viver. No capítulo 1, versículos 9 até o versículo Cristo, sabe quando? Antes dos tempos eternos, antes de qualquer estrela receber o nome, antes da luz do sol emitir seu brilho, antes dos nossos pais se conhecerem, Deus nos amou. Deus elaborou um plano eterno, e esse plano envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo por você. E Paulo diz: eu sei quem me chamou, eu sei quem me salvou, eu sei quem mora em mim, eu sei que o Deus que começou a obra em mim, Ele vai concluir. Esse é o quarto ponto. Paulo tinha convicção de sua salvação final. No capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu estou bem certo, é convicção, de que aquele que começou a boa obra em mim, há de concluir. Que tônico valioso aos abandonados, que estímulo que eu e você precisamos tragar em doses cavalares. Essa verdade precisa descer da nossa mente, se alojar em nosso coração, se espalhar, produzir convicção, precisa se estabelecer como raiz sobre as quais a gente constrói a nossa vida, alicerces, porque dificuldade vem, abandono vem, frustração vem, traição vem, a morte de gente querida vem, momentos de grande drama vem, mas Paulo diz: eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, até o fim. O que sustenta Paulo, gente, para viver o que viveu? Em quinto lugar, ele não tinha uma visão romântica a respeito da vida cristã. Capítulo 1 ainda, de 2 Timóteo, versículo 8, Paulo diz a Timóteo: não se envergonhes do Evangelho, e não se envergonhe de mim, que estou preso, e eu estou preso unicamente por conta do Evangelho. No capítulo 2, versículos 3 até o versículo 7, Paulo diz:
participa comigo dos sofrimentos. E ele usa aqui 3 figuras de linguagem. Ele compara a vida cristã à vida de um soldado em batalha. O soldado em batalha, meu querido, é vida de grande disciplina. É fogo vindo contra ele. Cobertor, não tem o beijinho da esposa, não tem o colo da mamãe, não tem a sopa quentinha à noite. A vida cristã é isso, Timóteo, Paulo diz. Eu tenho uma visão real da vida. Paulo compara ainda a vida cristã e o nosso amor por Deus, a imagem do atleta correndo uma maratona. E o Rodrigo aqui é um atleta, ele sabe a dificuldade. Precisa ter restrição alimentar. Não. Aí a Mara diz, eu estou na dieta low carb. Haja dificuldade, o atleta tem que se preparar para correr uma maratona de 42 quilômetros, 150 metros. É disciplina, é sofrimento, é dor muscular. Paulo compara a vida cristã, além de um soldado, de um atleta, a do lavrador. É o homem que prepara a terra para evitar que agentes nocivos prejudiquem o crescimento da planta. Mas o lavrador, ele tem esperança. Pode ser que tenha sol demais, pode ser que chova demais, pode ser que a chuva venha no tempo errado. Os fatores, e o lavrador ele trabalha, ele está suando, ele tem planta para alimentar seus filhos, para sustentar a sua vida. No capítulo 3, versículo 12, ele é claro, Timóteo, todo aquele que viver piedosamente, é com fidelidade, será perseguido. Nós temos muitos jovens aqui, meninos já na universidade, meninos cursando bons cursos. Eu lembro, Carrijo, assim que o Marcelo passou, né? O Carlos Mendes mora no mesmo prédio da gente. Aí eu entrei no elevador, estava o Carlos Mendes, que é o reitor, né? É o reitor da Univangélica. E aí eu disse para ele, ó, Carlos, o Marcelo lá. A esposa dele e disse, olha, não aceite um copo d'água, nem do seu melhor amigo. Não aceite um copo d'água nem do seu melhor amigo, você não sabe o que tem ali. Nós estamos falando de uma estrutura funcional. Os nossos estão expostos a esse mundo. Nós estamos expostos a um mundo. Paulo tinha convicção ele que quer pagar para honrar a Deus, para andar com Jesus. Muita moleza esperando por ele. Em sexto lugar, Paulo conhecia a marca dos últimos dias. E isso agrega, ponto 5, visão romântica da história. No capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo diz, não seja ingênuo. Isso é Bíblia, meus queridos. Veja a radiografia que Paulo traz aqui do nosso mundo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos. Eu estou usando aqui uma outra tradução. À medida que o tempo se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole. Olha isso, gente, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Esses homens são religiosos, eles vão fazer da religião um espetáculo, mas no bastidor. Longe desse tipo de gente, Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4, versos 3 a 5, Paulo diz, você descobrirá que daqui a um tempo, o povo não vai ter mais tempo para ouvir a Bíblia, para suportar esse sólido, eles vão se encher de alimento espiritual estragado. A nossa versão diz que as pessoas vão atrás de pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir, porque elas têm coceira nos ouvidos e se recusam a dar ouvidos à verdade. Combinam com suas fantasias, com suas paixões. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Mas você, Paulo diz a Timóteo, e a mim a você nessa noite, esteja atento ao que faz.
Encare os tempos difíceis junto com os homens bons, e homens bons aqui é sinônimo de gente que luta para não abrir mão de andar com Jesus Cristo. Mantenha a mensagem viva de Deus. E por fim, Paulo viveu e suportou todas as adversidades, diz-nos o capítulo 4, o texto da nossa noite, porque ele recebeu o sustento e a força de Deus. Ele viveu como viveu, passou pelo que passou, porque recebeu a força e o sustento que vem de Deus. É assim com a minha vida, é assim com a sua vida, é Deus te sustentando, é Deus nos conduzindo em triunfo, é Deus nos levando. Livro de Deuteronômio, quando Israel sai da escravidão do Egito e é conduzido até a terra prometida, Deus diz: eu conduzi vocês sobre asas de águias, eu dei triunfo a vocês, eu combati o combate de vocês, eu sempre estive à frente das batalhas. Paulo diz no versículo 17 do capítulo 4, mas o Senhor me assistiu, recebeu de Deus a assistência para enfrentar as dificuldades. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28 em diante, Paulo traz uma rápida biografia de sua vida e diz: passei naufrágio, chicotadas várias vezes, açoite de 40 chicotadas menos uma, passei fome, sede, frio, nudez, humilhação, abandono, traição. Paulo diz: Deus me assistiu, Deus me deu a força para resistir aos dias maus. Ainda no início do versículo 17 ele diz: Deus me assistiu e me revestiu. Ah, se não fosse o Espírito de poder em mim, há muito eu teria chutado o balde, jogado esse casamento para o ar, há muito eu teria mandado esse filho meu mentiroso, quebrador de promessas, um menino endurecido para a disciplina, que não se curva, de dura cerviz, há muito eu teria desistido dele. Ah, se não fosse a força de Deus, eu teria entregue a minha vida naquela ocasião, naquele momento de grande desilusão, de grande luta emocional, de grande oscilação na alma. Ah, se não fosse a força de Deus me sustentando. Paulo tem experiência de que recebeu de Deus a providência que nos livra da morte. No final do versículo 17, Paulo diz: Deus me libertou. Ele tributa a Deus: eu fui libertado da boca do leão. Tudo aqui está. Paulo não é o deu forças, Deus me assistiu e Deus me libertou do leão. Eu passei pelo que passei e venci o que venci e estou aqui. Me libertou. E por fim, Paulo viveu e suportou todas as adversidades, porque ele tinha convicção de que a fidelidade de Deus garantiria sua salvação final. No verso 18 ele diz: o Senhor me livrará. Ele agora não olha para o passado. Deus havia livrado Paulo de situações terríveis anteriormente, assim como Deus livrou as com luta, sem luta, com síndrome de pânico ou sem, com luto, com câncer, com dificuldade, com crise financeira, com sucesso. Chegamos até aqui porque Deus nos revestiu de forças. Paulo olha para o passado e tributa a Deus. E ele continua tributando a Deus, mas agora ele olha para o futuro e diz: o Senhor me livrará. E como precisamos ter essa convicção de futuro? E me levará, mais um verbo no futuro, a salvo para o seu reino celestial. Deus garantirá, por sua fidelidade, minha salvação final. E essa frase gera no coração de Paulo uma alegria indizível, que dobra seus joelhos. E o versículo termina com a doxologia, com a oração. Séculos, amém. Porque Paulo glorifica o nome de Deus? Porque ele tem convicção de que Deus, além de ter livrado ele do passado, fortalecido, assistido, por sua providência, sustentado, Deus lhe deu também convicção quanto ao futuro.
E porque Deus garantirá o seu futuro, Ele dobra o seu joelho, Ele dobra seu coração em doxologia, em agradecimento e diz: a Ele pois a glória. Paulo passa o que passou, vive o que viveu, suporta o que suportou, porque ele tem certeza que recebeu de Deus o sustento e a força, e tributam a Ele louvor e adoração. A conclusão dessa mensagem, meus queridos, em primeiro lugar, há muitos altos e baixos durante a jornada. Se você comunga da mesma humanidade que eu, e todos que estamos aqui, não estamos no mesmo nível dos animais, embora as ciências contemporâneas tentem nos nivelar, nós fomos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você comunga da minha muitos altos e baixos durante a jornada, choro e riso, dor e alegria, nascer e morrer, fazer amigos e se apartar deles, triunfos e derrotas, aplausos, mas vem também as traições, vem a presença, e vem o momento quando o seu nome é esquecido. Prepare-se para essas oscilações, prepare-se para essas oscilações. Posso me preparar para essas oscilações? Conheça muito bem suas convicções, e além de conhecer as suas convicções, traga-as frequentemente à memória. Traga as suas convicções à memória. Que convicções são essas? Em resumo, fomos chamados por um Deus fiel. Isso implica que temos identidade. Saímos de um sistema de escravidão para um sistema de filiados por Cristo Jesus. Fomos feitos herdeiros dos novos céus e da nova terra. Temos um propósito de vida, temos um Deus que nos sustenta e é fiel. Além disso, recebemos seu Espírito, e esse Espírito nos empodera, habita em nós, nos fortalece, nos sustenta nas dificuldades, nos conduz em triunfo pelas adversidades. E esse Espírito que habita em nós é a garantia da consumação, do fim de todas as coisas, de que Deus cumprirá plenamente sua palavra empenhada. E você precisa conhecer muito bem e trazer frequentemente à memória o fato de que vivemos os últimos dias da história, que naturalmente é acompanhada por tempos difíceis. E por fim, a assistência de Deus nunca se afastará de nós. Deus nunca vai deixar de cuidar da sua vida. Deus nunca vai desamparar a sua vida. A velhice chegou. Meus filhos não ligam mais como ligavam antes. Porque antes eles ligavam porque precisavam de mim. Eu tinha força para ajudar. Agora diminuiu tanto quando eu preciso deles. Como está doendo essa enfermidade? Poxa, minha igreja, eu não recebo ligação nem de irmãos com os quais eu comunguei por anos. Veio o desemprego, meu Deus, eu sou um pai de família, estou na casa dos 50, e agora? O que será de mim? O que será da minha casa? Deus levou meu marido, Deus tirou um filho, e agora? Meu casamento foi destruído, estou sem chão, o que vai ser de mim? Deus nunca deixará de revestir seu povo com força, de cuidar de seu povo pessoalmente através de seu Espírito, e de assistir esse povo com a sua providência, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem.